Olá, hoje vou apresentar a aplicação da técnica de correlação de imagens digitais em um material bifásico modelo submetido à variação de temperatura. Para começarmos nossa discussão, é necessário compreender os padrões de trinca em materiais bifásicos submetidos à variação de temperatura. Na figura 1, observamos a diferença dos coeficientes de expansão térmica entre a matriz e as inclusões, o que pode levar a níveis elevados de tensão, os quais podem danificar o material. Observando o aquecimento e considerando que o coeficiente de expansão térmica da fase dispersa é maior do que o coeficiente de expansão térmica da matriz, tem-se a formação de trincas radiais. Quando o coeficiente de expansão térmica das inclusões é menor do que o da matriz, observam-se trincas ortorradiais ou circunferenciais. No entanto, analisar experimentalmente essas interações é desafiador devido à complexidade do material e à impossibilidade de utilizar sensores in situ. Na seção inicial de metodologia do projeto, apresentamos tanto o funcionamento do forno quanto o processo de aquisição e processamento das imagens que ilustram seu funcionamento. Os desafios que encontramos ao longo do projeto podem ser divididos em 3 partes. Problema 1. Acentuada rotação das amostras devido ao dispositivo de fixação. Problema 2. A variação na textura superficial das amostras decorrente das mudanças de temperatura. E o problema 3. A falta de informação para avaliar o nível de ruídos em diferentes temperaturas. Para compreender o presente trabalho, é essencial considerar pesquisas anteriores como a de Lucchini, que destaca a influência das frações volumétricas locais na microestrutura do material. Essas frações afetam o campo de tensões e promovem a nucleação da trinca. De maneira geral, quando as frações volumétricas são menores que 30%, a energia elástica é maximizada na interface matriz-inclusão, enquanto, quando as frações volumétricas são maiores que 30%, estabelece uma relação interinclusão. O método de correlação de imagens digitais é uma técnica que consiste na comparação dos deslocamentos entre imagens de referência e imagens deformadas. Por meio desse processo, é possível mapear os mesmos pontos em ambas as imagens, permitindo assim a obtenção de informações detalhadas sobre o campo de deslocamentos resultante das tensões térmicas ou mecânicas. A contribuição mais recente foi proposta por Zago, em 2021, uma vez que empregou a técnica de correlação de imagens digitais para monitorar os campos de deslocamentos em um modelo de compósito. Isso viabilizou uma análise minuciosa dos mecanismos de deformação resultantes da interação entre as diferentes fases do material. O objetivo principal da nossa pesquisa é a avaliação do comportamento de trincas em um modelo de compósito quando submetido à variação de temperatura, por meio da aplicação da técnica de correlação de imagens digitais. Iniciando a explicação da metodologia, na fase 1 do estudo, empregamos um corpo de prova composto por uma inclusão de latão envolto por uma matriz de alumina calcinada. Os testes foram conduzidos em uma faixa de temperatura que variou de 40 a 250 graus Celsius. As amostras e os experimentos foram conduzidos por Zago. Na fase 2, selecionamos 2 áreas de interesse denominadas regiões A e B, com e sem a presença de trinca respectivamente. Realizamos um refinamento das malhas de análise com tamanho de elementos de 60, 30, 15 e 10 pixels. Na fase 3, desenvolvemos um código personalizado para o processamento das imagens por meio do software de Correli 3.0. Esse código possibilitou a realização das análises de deformações e detecções de trincas no material. Na fase 1 dos ensaios, procedemos à exposição do corpo de prova a uma faixa de temperatura que variou de 40 a 250 graus Celsius. Para a fase 2, é importante enfatizar que a qualidade dos resultados está intimamente relacionada ao grau de refinamento da malha. Podemos obter análises do treinamento mais detalhadas ao empregar malhas mais refinadas em comparação com malhas iniciais. A figura 9 ilustra 2 regiões, A e B, nas quais analisamos o aumento da sofisticação da malha de cima para baixo. Para a fase 3, destacamos o tratamento das imagens e a capacidade de detecção de trincas a partir do campo de deformações obtidas. Na figura 11, ilustra a aplicação da técnica de correlação de imagens digitais. Na referida figura, os campos de deslocamentos radiais, exemplificados pelas regiões A e C, não permitem a visualização da trinca. Em contraste, os campos de deslocamentos ortorradiais, como demonstrados na figura B e D, possibilitam a detecção da trinca devido à presença de uma descontinuidade. Os campos de deformação principal máxima obtida pelas regiões A e B, analisados a partir da figura 11, podem ser vistos na figura 12 para as diferentes malhas. Na região A, o campo de deformação principal máxima permite destacar uma trinca radial, que se inicia na interface inclusão matriz. Não foram observadas trincas na região P, considerando os parâmetros de correlação adotados. Malhas menos refinadas proporcionam melhor contraste entre a trinca e o fundo. No entanto, a trinca parece ter uma abertura maior. Malhas mais refinadas proporcionam uma trinca nítida, embora com comportamento oscilatório no domínio da matriz. Os resultados demonstram que existe um equilíbrio entre a visualização da trinca e o tamanho do elemento adotado no procedimento da correlação. Assim, com essa pesquisa, é possível concluir que a visualização dos campos de deformações principais máximas obtida dos campos de deslocamentos experimentais permitiu identificar a presença de trincas radiais no corpo de prova. As trincas observadas corroboram com a configuração ensaiada, uma vez que a inclusão possui um coeficiente de expansão térmica maior do que o da matriz, e é submetido a um aquecimento. As análises de influência do refinamento da malha demonstram que regiões não trincadas podem apresentar oscilações do campo de deformação, quando malhas refinadas são utilizadas. Como perspectiva, propõe-se que o refinamento da malha seja adaptativo visando melhorar a visualização dos campos de interesse nas regiões com trincas. Muito obrigado.